Boa tarde, gente. Que o Pai do Céu continue nos abençoando mais esse dia. Gente, eu estava conversando com a Ana Paula ali. Me bateu um negócio aqui na hora que eu ia beber uma aguinha ali, que eu disse, vou-me embora. Aí Yuri diz, volta. Tem responsabilidade, cara. Vamos fazer. Brincadeiras à parte, né? Estou brincando. Desperta, perdoa e liberta-te. É um assunto que, confesso a vocês, que me deu muito prazer, muito gosto de estudar, porque, querendo ou não, quando a gente vai preparar uma palestra, por mais que algumas pessoas achem que nós somos aqueles que menos precisamos, somos os que mais precisamos. E nessa preparação, eu fiz uma viagem, realmente uma verdadeira viagem, nesses passos que, de alguma forma, né, a gente vai tentar trazer para vocês. E essa viagem é boa porque faz a gente ver que a doutrina espírita, ela sabe do que está dizendo, gente. Os espíritos sabem o que falam. Quando a gente vai pegar as obras basilares, né, no caso, eu me baseei principalmente no Livro dos Espíritos, no Evangelho e no Livro dos Médiuns, a gente começa a ver, poxa, está tudo lá. E cada vez que a gente vai olhar essas obras, a gente percebe que a gente ganhou um pouquinho mais de conhecimento, então a gente já consegue interpretar um pouco diferente aquilo que a gente leu há, 5 anos atrás. Que talvez lá 5 anos atrás tenha ficado um conhecimento um pouco mais superficial, e com a vivência, com o crescimento, com as batidas de cabeça, que eu acho que ninguém dá, né? As batidinhas de cabeça, a gente vai experimentando, a gente vai experienciando a vida. E a partir dessa experiência própria, a gente vai vendo, poxa, faz sentido. E por que eu estou dizendo isso agora? Porque algumas coisas das obras, por exemplo, a gente pode não entender. Mas mais na frente, a gente vai entender. Porque se já aconteceu isso em tão pouco espaço de tempo, da gente ler, não compreender perfeitamente, e de repente ler de novo, eita, mas não é. Imagina a quantidade de informação que nós, enquanto espíritos em evolução, ainda temos que adquirir. Tanto é que nos evangelhos é dito, bem-aventurados puros de coração, que verão a Deus. Os mansos que possuirão a terra. E o que quer dizer isso? Calma. Vai chegar lá. Você vai despertar, você vai perdoar, e aí você vai se libertar. Libertar, talvez, de amarras que possivelmente nós mesmos criamos. Ou alguém criou e a gente aceitou. Porque também tem isso. Nem sempre a ideia é nossa. Mas a gente acata aquela ideia que alguém trouxe, ou aquele pensamento que alguém trouxe, ou aquele exemplo ruim que alguém trouxe, e diz, oh, eu quero também esse carrinho. Oh, quer dizer, então, que se eu for por esse caminho aqui na web, eu consigo um desconto, talvez não tão coerente, não tão ético, mas eu consigo comprar o carrinho que eu tanto quero. Ah, é só um carro. O que é que tem? Não estou matando ninguém. É esse tipo de pensamento e de atitude que acaba aprisionando a gente mais e mais e mais nesses grilhões. Como quando a gente vai num supermercado qualquer e tem lá a vaga, né, de gestante, a vaga de idoso, a vaga de neurodivergente, e a gente estaciona porque é rapidinho. É rapidinho, não vai fazer mal, não. Ou a gente tem, eu adoro esse exemplo porque a gente vê muito isso. A gente vê lá a pista de ciclista e está a moto na pista de ciclista. Ou o cidadão que tem um lugar para correr, correndo na pista do ciclista. Ou o ciclista andando na pista de corrida. E vai dizer alguma coisa. Para ver o que acontece contigo. E a gente vê homens da lei, mulheres da lei, nas praias, vendo esse processo e não dizem nada também. Quer dizer, aqueles que teoricamente estariam ali para conduzir eticamente algum processo, também não fazem, por uma coisa ou por outra. Por que isso é tão importante a gente refletir? Porque o despertar, ele é diferente em cada pessoa.
O despertar é importante a gente entender que ele acontece tanto naquele que é baldo de inteligência, vamos dizer assim, que não tem ainda muito conteúdo vivido, mas também pode acontecer esse despertar quando a pessoa já aprendeu muito, mas teima em continuar no mau caminho. Por quê? Talvez porque seja confortável. Talvez porque ele tem uma felicidade hedônica, que é a felicidade momentânea do prazer imediato. Talvez ele nunca tenha ouvido falar, e aí eu vou falar a palavrinha aqui para vocês decorarem, da felicidade eudaimônica, que é a felicidade que vai em busca do sentido, do propósito, do bem-estar subjetivo. O bem-estar subjetivo, não o bem-estar que a sociedade disse para mim que era felicidade. Uma norma que se cria na sociedade que diz assim: você só é feliz se tiver aquilo. Você só é feliz se acordar de manhã, já com maquiagem, tirando foto para o Instagram. É. Você só é feliz se tiver um carro, uma BMW. Aí a pessoa vai encostar no carro que nem é seu e vai tirar foto para dizer que o carro é seu. Fazendo com que as pessoas busquem uma imagem que não condiz com quem ela é. Será que essa pessoa está desperta? Ou será que ela está dormindo? Aí alguém chega e diz assim: não, mas vejam, a sociedade impõe todos os costumes que a gente tem. Para aí. Se fosse só a sociedade, não teriam as outras leis naturais. A lei da sociedade é uma delas. Essas leis naturais que estão na nossa consciência, que foram colocadas lá por Deus, desde o nosso nascimento enquanto espírito encarnado pela primeira vez. Isso é interessante a gente entender, porque a gente não está desamparado em nenhum momento. Eu vou tentar trazer aqui para vocês 2 momentos importantes de despertar, nesse primeiro momento. Depois a gente passa para o perdão e vai para a liberdade, mas eles acabam se mesclando também no meio das falas. Mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então vejam, o que seria esse despertar? Numa linguagem popular é: acorda para Jesus, filho. Acorda para Jesus. Mas isso é num segundo momento. Num primeiro momento, a gente pode chamar do despertar espiritual, propriamente dito. Porque o espírito, o princípio inteligente, ele vem criado por Deus, passa por determinados processos, inclusive no mundo mineral, no mundo vegetal e no mundo animal, onde esse princípio inteligente, ele dorme nas plantas, ele sonha nos animais, e ele desperta e toma consciência de si próprio no ser humano, na humanidade, como Leon Denis fala. Mostrando que é todo um processo que, antes dele ter consciência de si próprio, ele não tem escolha. Porque ele não tem consciência de si próprio, não tem desenvolvido ainda essa consciência que liberta. Então, chegando no mundo dos homens, como encarnação, ele ainda também não tem cabedal, ele não tem experiências, ele não tem conhecimento. Ele é simples e ignorante, não é assim? Então ele vai agir por quê? Por pensamento, por instinto, por reflexão? Não. Ele vai agir por instinto. E nós todos temos instintos. E é muito presente nesses momentos iniciais, principalmente, o instinto de sobrevivência, onde ele vai fazer tudo para viver, inclusive matar o semelhante. Inclusive se alimentar até do seu semelhante. Porque ele está crescendo, ele está desenvolvendo experiências. Ele não sabe o que ele está fazendo. E aí é dito, inclusive na Revista Espírita, que talvez sejam necessárias centenas ou milhares de encarnações até que o homem, esse espírito, ele consiga, agora eu tenho um cabedal suficiente para escolher. E aí René Descartes, ele fala que quanto maior o conhecimento, maior capacidade tem a criatura de fazer suas escolhas. E junto com essa maior capacidade de fazer suas escolhas, ele também aumenta a sua responsabilidade pelas suas escolhas. Porque ele vai treinando o que é certo, o que é errado, vai sentindo na pele. Como assim sentindo na pele, Arturo? Oi, esquecemos que temos a reencarnação? Esquecemos que temos a lei de causa e efeito?
Esquecemos que a gente passa por situações de acordo com a necessidade que eu tenho de aprender a partir de erros do passado, que ficam gravados na minha memória espiritual. E no meu perispírito que é um envoltório, né, que dá forma ao espírito e tem outras características. Perispírito esse que vai modelar o corpo físico, com a ajuda dos engenheiros, obviamente, espirituais, que existem equipes especializadas em fazer toda a organização do corpo que você assumirá quando estiver encarnado. Inclusive, é um trabalho tão belo e minucioso que eles também se aproximam do pai e da mãe para ajustar os espermatozoides, os óvulos, o DNA, tudo direitinho, para que aquele espírito, quando chegue, já tenha, né, uma afinidade com aqueles processos e consiga direcionar a expressão do DNA que ele precisa. Então, esse perispírito ele é chamado de modelo organizador biológico. Ele organiza a biologia do corpo. E aí alguém começa a pensar assim, Arthur, então quer dizer que eu posso nascer com a doença porque eu fiz alguma coisa errada e o meu perispírito lançou no corpo aquela doença? Isso mesmo. Quer dizer que eu posso nascer com uma certa dificuldade ou com uma certa deficiência, porque lá atrás eu usei mal minha inteligência, por exemplo, porque lá atrás eu matei meu semelhante? Isso mesmo. E por que isso é importante a gente falar? Porque algumas pessoas trazem a lei de causa e efeito como eu matei, eu vou ser assassinado. Não é assim. Deus não bota ninguém na terra para ser assassinado. Isso é muito importante a gente entender. Porque às vezes a gente diz, então, aí vem uma orientação espiritual, olha, você matou fulano na vida passada. Pelo amor de Deus, então vão me matar. Aí se tranca em casa. Não é assim. O seu perispírito guarda essa informação e pode manifestar no seu corpo, por exemplo, com uma anomalia cardíaca que você vai ter um infarto em algum momento da sua vida. Então, a natureza, ela é sábia porque ela vem de Deus. Então, Deus não quer o nosso mal. Deus quer o nosso aprendizado. E aí, nessas idas e vindas, não necessariamente sendo assassinado porque matou, mas passando por alguma dor, por uma necessidade, por uma deficiência, por uma limitação, o espírito vai percebendo que tem alguma coisa errada. Talvez, no primeiro momento, ele não identifique, ele só fique meio chateado mesmo, né? Mas, rapaz, por que comigo isso agora? Fiz nada. Sabe de nada, inocente. E a gente vê aqui nas reuniões mediúnicas muito isso acontecendo. Muito, não é pouco não. Onde os espíritos se apresentam, né? Os chamados, eu vou botar aspas aqui, e eu vou explicar daqui a pouco por quê. Obsessores. E vão conversando com ele e mostrando para ele algumas coisas. Ele, não, mas eu quero justiça. Porque ele fez isso. Aí a gente para, rapaz, que história triste. Quer dizer, essa criatura que vem ao Jefa procurar ajuda espiritual para fazer o tratamento do obsessivo. Ele fez isso contigo? Fez. Poxa, então tu tem razão de buscar justiça. Será que é assim? Não. Porque quando eu não perdoo, eu fico preso ao passado. Quando eu não perdoo, a dor que eu estou sentindo hoje, ela não foi gerada hoje. Ela foi gerada há milênios. E eu continuo sofrendo as consequências dessa dor. Eu estou me envenenando. É um autocídio. Porque, veja, vamos ser bem claros. Você teve a ferida lá atrás, criança, cicatrizou. Beleza? Aí dá uma doidice na tua cabeça, aí tu começa a arrancar a casquinha. Aí sangrou de novo. Eita, doeu. Aí para tudo. Cicatrizou. Aí tu, eita, dá agonia. E vai fazendo isso, vidas após vidas após vidas. Nunca vai parar de sangrar. Nunca vai parar de doer. Porque você está futucando. Materialmente falando, a lógica é essa. O rancor é uma das forças que erode o coração. E erode mesmo. Não é Herodes, tá? Herode. Ele carcome, ele vai destruindo. E isso tem trabalhos na cardiologia mostrando isso que eu estou dizendo a vocês. Mostrando que pessoas que são mais raivosas e odeiam mais, elas têm mais infarto. Elas têm mais arritmias.
Elas têm mais pressão alta. Elas têm mais diabetes. Deu medo agora, não foi? Mas não quer dizer que todo mundo vai ter pressão alta, ou diabetes, ou infarto. Porque vai depender de tudo que você está construindo agora. Aí alguém diz, tá, Arthur, então quer dizer que eu, para perdoar, eu tenho que esquecer. Gente, você esquece quando alguém faz mal para tu? Fala sério. Esquece ou não esquece? Não, você não esquece. Mas é lembrar como uma oportunidade que aconteceu para o teu crescimento e fazer diferente dali para frente, sem ter a emoção guardada do ressentimento e do rancor. Porque esquecer, bom, talvez como espírito puro isso aconteça, tá? Eu não sei porque eu não sou espírito puro. Mas, agora, a gente não esquece. Então, qual é o exercício meditativo que eu vou fazer? Esquece, apaga. Não. Perdoa. Percebe que é diferente? A gente está direcionando a energia da gente para algo que é possível, neste momento evolutivo que a gente está. E é interessante porque nesse processo de crescimento, a própria pedagogia nos ensina. Já ouviram falar de Jacques Delors? Jacques Delors é um pedagogo, que a Unesco, que é o braço da educação na ONU, chamou para juntar uma equipe internacional para avaliar como é o aprendizado no mundo. Como é que as pessoas aprendem? E aí ele foi em campo junto com seus amigos e gerou um relatório. E nesse relatório apareceram 4 coisas que as pessoas... Ele dividiu didaticamente para a gente entender melhor. Que é o aprender a aprender, o aprender a saber, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. E vocês já perceberam que esse ser é o mais difícil, né? Pela voz. Né? Então, aprender a conhecer é o quê? Bom, eu vou vendo as coisas, vou guardando informação, vou lendo, vou estudando, vou criando meus mapas mentais, vou guardando a informação, fazendo associações. Né? É mais um conteúdo cognitivo. Fica lá na sua cabeça. E aí a gente associa já com Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fico imaginando, Jacques Delors e a turma dele lá, e Jesus do lado. Ó, diz assim, para a turma aprender, para a turma realmente captar a informação. Divide didaticamente dessa forma. Porque a gente acha, muitas vezes na nossa ignorância no sentido de falta de conhecimento, que as pessoas que vêm de Jesus, vou chamar assim, que fica mais fácil da gente entender, só são aqueles mundialmente famosos, que são reconhecidos, que estão na Bíblia, que estão nos livros sagrados. Não! Existem muitos enviados em missão aqui, ó, no meio de nós. E a gente os ignora porque eles são diferentes. E a gente os despreza porque eles são diferentes. Eles são mais pacíficos, mais calmos, não querem fazer determinadas coisas, calam para deixar alguém falar. Vamos tentando identificar essas pessoas. Mas cuidado, para não chegar aí, tu é um espírito puro, né? Pô, tu é massa. Não é assim também, não. É só para a gente ver que Deus permite, dentro da lei de sociedade, que a gente conviva com espíritos da nossa ordem, de ordens inferiores e de ordens superiores, porque é assim que tem que ser. Quando a gente vai para o livro Exilados de Capela, a gente vê isso com muita clareza. É um livro que traz que existem espíritos que estão passando dentro do seu mundo, lá na constelação de Capela, eles estão passando por um processo de evolução. Eles estão passando da transformação do seu mundo, de mundo de expiações e provas, igual ao nosso, para um mundo de regeneração, que é um mundo que alberga espíritos um pouco melhores. Como a gente está passando aqui, viu? Vamos fazer uma analogia. E aí o que é que acontece? Esses espíritos, eles estão tão, sabe? Faz o mal e gosta. Eita, como é bom fazer o mal. Eu sou ruim, eu gosto de ser ruim. E tem uma inteligência, ó, lá em cima. Sabe um monte de coisa. Mas se compraz com o mal, não quer perdoar, quer seguir fazendo tudo o que quer. Mas aí, Deus é sábio. Opa, eles não têm, talvez, a capacidade moral para continuar nesse planeta. Mas eles têm uma capacidade intelectual para ajudar outro planeta a evoluir intelectualmente e estimular, talvez, a moral. E aí eles foram exilados. Vê que coisa interessante. Jesus acolheu, Jesus é Jesus, né? Acolheu essa turminha
e trouxe para cá, quando nós estávamos passando do mundo primitivo para o mundo de expiação e prova. E eles acabavam sentindo-se um pouco mal, porque eles foram obrigados, aspas, a encarnar em corpos que não deixavam eles se manifestarem com toda a potência que eles tinham. Imagina isso, para o espírito, como grau de reflexão. Você tem uma limitação, amigo, porque você precisa pensar. Você tem uma limitação, porque você precisa saber que você tem que cuidar desse corpo, que você tem que cuidar dessa sociedade, que você tem que cuidar de você, que você tem que desenvolver hábitos saudáveis, que você tem que entrar, de fato, mergulhar de cabeça na ética e na moral. Que você tem que buscar na sua consciência como acessar essas leis. Porque, de fato, o espírito ignorante ele não vai conseguir acessá-la na sua plenitude. Isso é fato. Mas, aos pouquinhos, quando ele vai crescendo, ele vai conseguindo ver isso. Então, eles foram exilados para cá e ajudaram o nosso planeta, a nós, não sei se alguns de nós estávamos lá naquele momento, como espíritos primitivos, ainda, né, no mundo primitivo, para evoluir para um mundo de expiações e provas. Mas vê que massa. É um castigo. É um castigo não, gente, é um upgrade. Eles ajudaram outros a crescerem, então eles conseguiram, muitos deles, se depurar o suficiente para poder voltar para lá. Olha que joia. E aí a gente pode fazer uma analogia, né? Eu perdi o paraíso. E aí fica com aquela ideia do paraíso, o espírito que vai para o céu quando morre, né? Porque a lembrança do paraíso para eles, talvez fosse aquele planeta que estava cheio de pessoas queridas e que tinha uma tecnologia, uma vivência muito mais fácil, em termos materiais. Dá para entender a analogia do paraíso? Então eles são os anjos caídos. Lúcifers. Que para a doutrina espírita não existem espíritos assim. Podem até se chamar de Lúcifer, tá? Mas não é aquele anjo caído que vem com inveja de Deus querendo dominar tudo. Não é assim. Ele pode botar o nome que, como também tem Jesus. Tem muitos espíritos que não são o Jesus e dizem, eu sou Jesus. Eu fui dar aula numa faculdade semana passada, e quando eu fui conhecer um cidadão, ele disse, meu nome é Jesus. Oi? Eu nunca tinha conhecido um Jesus, foi a primeira vez. Eu levei um susto. Aí eu ia soltar uma piadinha, né? Aí eu falei, não, é melhor não falar nada não. Vai que ele não gosta. Vai que Jesus não gosta da piadinha, né? E aí eu fiquei calado. Porque quem me conhece sabe que eu sou assim, negócio de ficar brincando, fazendo piada. E aí, com essa história, o que é que a gente vê? Esse aprendizado constante. Então, eles aprenderam, depois que eles foram exilados, fazendo. Eles vieram à Terra para fazer. É o aprender a fazer. Fazer o quê? Melhoria, auxílio, ajudar na construção de obras, na evolução da sociedade, na evolução da pedagogia, da saúde, da ciência e tudo. Porque eles já tinham esse conhecimento. E nós aqui, que estávamos aqui já, não tínhamos. E eles, como traziam também características diferentes a nível de perispírito, lembra do perispírito que eu falei? Que é o modelo organizador biológico, que molda o corpo? Eles traziam características diferentes que foram deixando o corpo mais belo. Só tem gente bonita aqui. Você olha no espelho e se diz assim, poxa, como eu estou bonitão hoje, como eu estou bonitona. Não estou fazendo não, é? Eita, povo exigente. Tem que fazer, gente. Como é que tu quer que o outro te ame se tu não te ama? Como é que tu quer que o outro te dê flores se você não se dá flores? Gente, isso é tão importante, porque isso vai mudar, inclusive, teu nível de sintonia de vibração, para que atraia pessoas que querem o teu bem. Isso é lógico. E aí eu falei do livro dos médiuns, não falei? Porque lá fala dos processos de sintonia dentro desse processo de aprendizagem. Então, se eu tenho um pensamento de vibração baixa, como raiva, ciúme, intolerância, impaciência, fofoca, né? Eu vou atrair quem? Eu vou atrair o Jesus ou os Jesuses? Dá para entender isso, gente? E aí a gente pensa, não, isso só acontece a nível espiritual. Não é, porque os encarnados também são espíritos, ou não? Ou vocês não são espíritos, vocês são corpos ambulantes? Somos espíritos. E da mesma forma que existe a vibração que atrai os desencarnados, atrai igualmente os encarnados. Quem são os amigos que nós estamos andando de mãos dadas? São amigos que nos botam para cima ou que na mínima oportunidade dá uma rasteirinha. Ou quando tu sai, aquele ali não vale nada. E na tua frente, meu filho, tem até um doquinho aí, né? Atarquia. Cuidado, gente. Cuidado, porque aí você depois aí vai culpar o outro.
Ah, fulaninho me deu uma rasteira. E por que tu está andando com fulaninho? Por quê? Não tem escolha? Não tem livre-arbítrio? Não tem liberdade? No sábado a gente está estudando a lei de liberdade. E ontem se falava disso, sobre determinismo e fatalidade. É um determinismo você andar com uma pessoa que quer mal para você? Não. Às vezes acontece de você precisar encarnar junto com pessoas que você não se dá bem para se alinhar. Mas compactuar com o equívoco, não. Não é determinado isso. É no sentido de um aprendizado e de um acerto de contas. Que vai ser, obviamente, minorado e melhorado a partir do desenvolvimento do conviver. Como é que está a convivência de vossas senhorias no seu lar? A convivência. No seu lar, na sua casa. No seu lar. Com a sua família, com aqueles que você ama, ou nem tanto. Porque pode ter alguém que esteja desandando um pouquinho. Ou será você desandando. Calma, não se sintam culpados. Apenas vamos refletir. Porque o conviver é o convite a você acertar as contas. É o convite para você desfazer equívocos do passado. É um convite para você botar o remedinho que vai cicatrizar aquela ferida que você não esquece. Aprender a conviver é isso. É você saber que você está do lado de pessoas que são diferentes de você. E ter paciência. E ter tolerância. E ter amor. Mas também, e por favor não esqueçam disso, dizer não. Limite. Daí você não passa não. Aqui é o meu espaço. Daqui para aí é o teu, beleza. Eu não vou invadir, mas também não invade o meu não. Não precisa usar esse tom de voz, nem essa ignorância toda. Por favor. Né? Não precisa ser o Batman. Né? Mas é preciso dar limites. Porque senão a gente começa a sentir aquela pressão, e a gente é humano. Que ainda está em evolução. E o que é que vai acontecer de tanta pressão com a panela? E aí, foi culpa do cidadão você ter explodido? Não. Dá para entender? Que todos esses processos de aprendizagem que a gente vai tendo vão levando a gente a desenvolver todo o potencial que existe em nós. Alguém já ouviu falar do conceito de florescimento humano? Florescimento humano é a capacidade que todo ser humano traz de desenvolver plenamente suas habilidades. E aí a gente faz uma analogia bem legal com o espírito, né? A semente que vai sendo regada, adubada, que os micróbios vão em cima, que os vermes tentam comer, que os bichos tentam comer, que o vento bate, mas ela vai crescendo. Né? E vai se tornando cada vez mais forte a partir exatamente dessas intempéries. Até porque aquela tempestade que vai talvez afogar é a mesma tempestade que vai alimentar. Aquele adubo que pode estar trazendo uma terra seca, talvez, é dali que a gente vai tirar o nosso alimento para poder crescer. Então a gente vai desenvolvendo habilidades a partir exatamente dessa quebra dessa semente e desse florescer. Que frutos vocês querem ter nas suas árvores florescidas? Frutos como o joio ou frutos como o trigo? E é interessante porque tem uma passagem no Evangelho que fala exatamente sobre isso. O pai, ele tem alguns filhos e fazem uma plantação. E o pai vai descansar e à noite os filhos vão lá na plantação e veem que está crescendo joio no meio do trigo. Aí os filhos ficam aperreados. Aperreado. Aí vão falar com o pai no dia seguinte. Pai, plantaram joio do lado do nosso trigo. Vai acabar com tudo. Ele, calma aí. Eles são parecidos quando estão nascendo. Deixa crescer junto. Quando tiver maior, a gente separa. O joio anda com o trigo. Aí depois chega uma hora que ele fica tão discrepante que não conseguem mais ficar junto, porque eles não conseguem vibracionalmente, lembra da vibração que eu falei? Se alinharem mais. E aí se afastam.
A mesma coisa acontece com os processos obsessivos. Vinha um espírito na reunião mediúnica na semana passada, e ele dizia, eu não sou um obsessor, parem de me chamar disso. Eu sou alguém que está buscando justiça, porque ele acabou com minha vida e com minha família. Eu vou dizer o quê? Calma, tudo bem. Obsessor talvez seja uma palavra muito, às vezes pode ser usada no sentido pejorativo. Mas academicamente falando, é como a gente chama as pessoas que buscam esse processo. Mas que tal a gente ser mais amoroso nesse trato? Tá certo, você não é obsessor, você está buscando justiça e você tem direito de buscar justiça. Eu não sou orientador não, tá? O esclarecedor, mas foi assim que foi levada a reunião. Tá certo. Mas vamos refletir em cima do que está acontecendo? O que é que cabe a você, o que é que cabe à pessoa? Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu? Aí o cidadão lembrou o que fez no passado, e aí disse, eita lasqueira, é mesmo, eu não sou tão bonzinho assim não. Eu também errei. E quando isso não é suficiente, muitas vezes é o suficiente, é preciso dar um choque. O choque de eletricidade, não. Choque de amor. E aí quem vem, na maioria das vezes, desse choque de amor? A mãe. E aí, no momento que o espírito endurecido, ele sente aquela vibração de amor, que está além do seu conhecimento, que está além da sua percepção, e que porque ele estava numa situação de vibração tão negativa que ele não conseguia captar direito, e aqui na reunião há todo um preparo para que eles consigam fazer essa harmonização momentânea. E quando dá o match, deu match, acabou. O espírito se entrega. E por que eu estou falando desse amor? Porque o amor a gente desenvolve quando a gente aprende a ser. O aprender a ser é um interior. É o nosso interior. O que é que eu tenho dentro de mim? Aí alguém diz coração, pulmão. Não é isso não, isso também. O que é que eu tenho dentro de mim enquanto sentimento? O que é que eu tenho dentro de mim enquanto emoção? O que é que eu tenho dentro de mim enquanto vivência? O que é que eu tenho? Será que eu já tenho esse amor que é capaz de fazer um cidadão completamente endurecido cair de joelhos e chorar e ser resgatado no colo da mãe chorando até o hospital que ele vai ser atendido? As obras espíritas descrevem exatamente essa cena que eu estou falando. Salvo engano, é em renúncia. E aí você vê que existe toda uma correlação entre o aprendizado e entre a doutrina, entre os espíritos, e entre essa relação que a gente tem. E voltando ao conviver, uma frasezinha que a gente podia lembrar, para lembrar do conviver. Fazer ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. E quando a gente pensa agora no aprender a ser, é sede perfeitos. Como perfeito é o vosso Pai Celestial. E que grau de perfeição é essa que Deus nos apresenta? O amor mais sublime que a gente possa conceber. E no nosso tipo de conhecimento, o grau de conhecimento, talvez a gente não consiga nem chegar perto disso. Mas é dito pelas obras, inclusive, que o amor de mãe, né, é o que mais se aproxima do amor de Deus. Aí os pais aqui digam, ih, Deus esqueceu de mim. Esqueceu não, titio, tu vai ser mãe também. Vai ficar grávida, vai ter bebê, vai amamentar, vai, tudinho. Porque Deus, quando criou o espírito, ele não criou um sexo, ele criou um espírito. Mas nós precisamos desenvolver as polaridades de ambos os lados, os graus de conhecimento, as experiências que ambos os lados passam nas sociedades. Porque se a gente for para o Oriente, é um jeito de se tratar homem e mulher. Se a gente vem para cá, é um jeito de tratar homem e mulher. Aí alguém começa a dizer, poxa, lá é difícil, aqui é fácil, lá é difícil. Não estou levando essa consideração nessa discussão nossa agora. Mas eu estou querendo trazer como os aprendizados são diferentes e como é necessário que a gente passe por eles. Porque a gente vendo as várias sociedades que nós temos, por exemplo, no nosso planeta, existem culturas diferentes. E para o espírito ser espírito puro, ele precisa passar por todas as experiências. Isso é muito interessante. Porque a gente
sente na pele, vamos dizer assim, o que a gente pode só fazer de repente para outro. E aí, libertando-se, olha aí o libertando começando a chegar. Libertando-se desse arrancar casquinha. Libertando-se dessa dor que não cessa, que eu trago do passado e vai me acompanhando a minha vida toda. Eu começo a enxergar algo diferente. Eu começo a perceber que eu estou aprendendo sim a conhecer. E que estou aprendendo a aprender, porque eu vou desenvolvendo métodos dentro do meu aprendizado que vão favorecer um aprendizado mais profundo e duradouro. Não aquele, decora para a prova, viu? Não. Entende. Nós temos que ser criança. Tem. Deixar que venham as minhas criancinhas, não é assim? Ou vocês pararam de perguntar por quê? Por quê? Mamãe, por quê? Papai, por quê? Mamãe, por quê? Isso é maravilhoso, é para continuar. Temos que continuar perguntando por quê. Porque senão a gente vai perder a curiosidade, vai perder até a motivação, a vontade de fazer diferente, porque a gente acha que tá bom daquele jeito. Pergunta um por quê. Para tu ver se vai vir algumas respostas que você quer e outras que você também não quer, né? Porque também tem isso, né? A gente fala o que não quer, como é? A gente fala o que quer e escuta o que não quer, né? Isso às vezes acontece. Mas mesmo isso, meu amigo, é bom. Porque se você não gostou, se ele tocou negativamente, pare para pensar. Peraí, eu tenho uma ferida nesse ponto? Como assim? Eu não tinha parado para pensar que isso que ele falou poderia me causar um mal-estar. Que ferida é essa que está aberta em você? Corre para o psicólogo. Tem a reflexão própria? Tem. Mas a gente... E aí, de novo, a história da bondade de Deus. Eu não falei que ele bota vários espíritos juntos, diferentes categorias, para poder estarem aprendendo? Não que o psicólogo não tenha problema, provavelmente tem. Mas ele se dedicou a um tipo de conhecimento que ajuda a mexer na mente e na alma humana. Agora tem que ser bom. Não pode ser charlatão. Isso serve para qualquer profissional da saúde. Médico, enfermeiro, dentista, nutrição. Faz um curso de final de semana e diz, agora eu sou psicólogo, agora eu sou nutricionista, agora eu sou médico. Não é assim. Tem que ter seriedade nesse processo. E nós, e aí fica uma dica, tá? Precisamos pesquisar os currículos das pessoas quando a gente fosse atender. É importante. Qual foi a formação da pessoa? Pegar referências. Ou vocês acham que lá no mundo espiritual não tem a nossa ficha? Aí vem, né? De repente, em um determinado local, o obsessor. Ou alguém que não gosta da gente. Ou vai atrás de Arturo. Quem é Arturo? Eles leem. Eles se preparam. Da mesma forma que os bons espíritos. O Arturo está pedindo um tratamento espiritual. Pô, quem é Arturo? Bora puxar a ficha dele para ver o que já aconteceu, o que já fez? Ambos os lados fazem o estudo, e por que a gente não faz? Ambos os lados buscam saber quem são as pessoas, por que a gente não faz? Ambos os lados escolhem para onde eles vão, por que a gente não faz? E isso é tão interessante nesse processo de libertação e de crescimento, que tem um livro que eu recomendo a todo mundo, que é Aconteceu na Casa Espírita. Eu só vou contar um dos causos, porque são vários. Ele é fantástico, porque alguém diz, eu estou no centro espírita, eu estou protegido porque o centro tem proteção. O centro só tem proteção se as pessoas que estão lá estiverem fazendo por merecer. É simples assim. Não é porque eu abri um centro espírita que aquilo virou um lugar santificado que não vai entrar ninguém nem nada de mal. Não é assim. Não é assim. E mesmo quando as pessoas estão fazendo tudo de bom, às vezes há necessidade de testes, de provas, para ver se no momento da turbulência, da pressão, o pessoal continua seguindo, mesmo na dor, mesmo no sofrimento. A gente conversava um pouquinho lá dentro sobre isso, né, Sônia? Agora, rapidamente. Que às vezes a gente passa por situações doídas. E a gente pode ficar naquele ciclo vicioso de pensar, mas eu faço tanto bem, eu sou tão bonzinho. E as pessoas que estão no centro, seja dirigente, seja palestrante, seja aplicador de passe, seja alguém da recepção, é humano e, consequentemente, tem também mazelas a serem tratadas. E aí as provas são necessárias, gente. Não pensem que quando a gente aceita um trabalho, qualquer que seja, tentando fazer o melhor, vai acabar os seus problemas. Não vai. Às vezes, até a gente conseguir compreender um pouquinho melhor, parece que aumentam.
Por quê? Porque a nossa visão amplia para as possibilidades. Então a gente enxerga o que a gente não enxergava antes. É como se a gente tivesse agora, né? A gente tentava sempre botar tudo debaixo do tapete, né? A sujeira, debaixo do tapete. Só que agora não tem mais tapete. Por quê? Porque você está querendo se transformar. Então o tapete é tirado. A tua consciência expande. E você enxerga mais. E isso, inclusive, faz alguns espíritas desistirem de ser espíritas. Já ouviram falar? Ex-espíritas? Isso acontece. Por quê? Porque percebe as responsabilidades que cabem a ele. Não é o outro, sou eu. Eu que botava debaixo do tapete. Agora eu não tenho mais tapete. Pronto, bota o tapete de volta, por favor, que eu não estou aguentando. Papai do céu, me inclua fora dessa. E a gente vai desenvolvendo todo esse processo, percebendo que a gente precisa se melhorar, mesmo estando na casa espírita, séria como é essa casa. Porque não basta, de repente, só os dirigentes, os aplicadores e o pessoal tentar se melhorar. Todos que estão aqui têm o seu quinhão também. Todos. E olha, nós escolhemos estar aqui, né? Ou alguém botou um chicote e bateu em você. Vai, vai! Graças a Deus isso está acabando no mundo. Ainda existe. Mas graças a Deus isso está acabando. Porque a humanidade está evoluindo como um todo. E a história do livro é o seguinte. Eles estão tentando entrar na casa devagarinho, porque eles não conseguem entrar, porque existe de fato uma proteção na casa espírita, e eles não conseguem entrar de bando. Porque existem verdadeiros soldados, vou chamar assim para ficar mais fácil de entender, né, do lado de fora ali. Nós, inclusive, quando entramos, alguns daqueles que não gostam de nós não conseguem entrar. Ficam lá esperando a gente. Outros entram, que já têm condições de aprender alguma coisa melhor. Outros ficam lá fora. E aí, quando tu volta, chega lá fora, começa a gritar com todo mundo, aí ele vai e liga de novo. Veja como é importante não fazer só o bem ou só pensar o bem aqui dentro. É o tempo todo. Aqui, de fato, ajuda a gente a aliviar o pensamento, porque há uma trégua vibracional. Para a gente exatamente se fortalecer, refletir e sair praticando o que a gente está aprendendo imediatamente quando sair daqui. Que aí talvez aquele que esteja lá fora esperando não consiga mais se ligar a você. E ele é recolhido para ser socorrido na casa. Vê que coisa linda. Isso é massa. E essa assistência espiritual, ela é muito vista exatamente na aplicação do passe. Talvez alguns aqui estejam fazendo tratamento e vão receber passe. E o que é o passe? O passe é a transmissão de energias, de espírito para espírito. Seja encarnado ou desencarnado, em qualquer uma das direções. É transmissão de energia. Aqui no Jeff, ele é essencialmente misto. Então tem um pouco da pessoa e tem um pouco do espírito. E aí, a depender da necessidade daquele que está recebendo o passe, aí eles fazem essa modificação. Dá mais fluido espiritual, ou dá mais fluido humano, ou dá menos fluido humano, e aí por aí vai. Quem faz essa dosagem são os enfermeiros e os médicos espirituais que estão por aqui conosco. Mas, para isso, o passista tem que estar equilibrado. A pessoa que está sentada tem que estar receptiva. Porque não adianta eu entrar na cabine de passe e pensar no jogo do esporte. Jesus, meu esporte. Ou meu Náutico, ou meu Santa Cruz. Não dá, você tem que estar em prece, tem que estar em oração, tem que elevar sua vibração. Senão, aquele fluido que vai em você, bate e volta, que nem um escudo. Faz pom. Aí tu sai, poxa, eu saí tão ruinzinho. E por que, cidadão? Onde é que estava a tua cabeça? Onde está a tua cabeça, teu pensamento, está teu coração, né? Então, olha que coisa. E aí eles, né, nessa frente de trabalho, atacaram várias partes e no passe eles fizeram o seguinte. Eles perceberam, foram estudando a ficha, lembra que eu falei da ficha? Foram estudando a ficha de cada um daqueles que aplicavam passe naquela casa. E viram que tinham 3 que estavam muito sujeitos à vaidade. Olha. Queriam ser médiuns de cura. Vou ser médium de cura. Só que durante todo o acompanhamento na casa, toda a vibração da casa, aquela coisa, ajudavam eles a segurar esse processo. Só que como estava tendo um ataque maciço, e eles, né, seguiam as pessoas, inclusive lá fora, todo trabalhador espírita tem proteção em todo lugar, inclusive lá fora da casa. Mas nada que denigra ou que tire o seu livre-arbítrio. Se você tem um livre-arbítrio para pensar coisa negativa, então os espíritos que estão lhe protegendo, ele deixam a coisa acontecer. Até certo ponto, mas deixa. Porque é você. Então, o fato de ter proteção não quer dizer que você não vai ter um assédio. Vai depender de você. Então, o que é que eles fizeram? Puxaram
as 3 fichas. E aí, quando estavam aplicando o passe, eles se aproximaram, que o Júlio César ele era poderoso, da falange dos espíritos, né, dos maus espíritos, vou dizer assim. E ele, né, com seu amigo Gonçalves, ele começou a ver, mas peraí, aquele grupo ali está perseguindo essa pessoa. E aquele grupo ali eu conheço tudinho. Eu vou conversar com eles para a gente fazer um acordo. Olha que coisa interessante. E aí fizeram um acordo. Deixa, quando fulaninha aplicar o passe nessa pessoa, sai de perto dessa pessoa por um tempo para ela ficar curada. Aí, não, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Não, ela não vai ficar curada, depois você volta. Quanto tempo? 6 meses. Ok. Mas quando eu voltar, você vai me dar 10 dos seus trabalhadores para trabalharem comigo também durante 6 meses. Olha a negociação. Eu me afasto um pouquinho, mas depois, quando eu voltar, você ainda vai me dar trabalhadores para eu conseguir obsidiar mais. E aí eles fazem isso. A mulher tinha entrado toda envergada, com muitos espíritos obsessores do seu lado, e quando aplicou, essa fulana encarnada aplicou o passe, que é Maria alguma coisa, Maria Paz, eu acho. Aplica o passe, os espíritos saem. Não pelo poder dela, mas pelo acordo que foi feito. E aí, na mesma hora, essa mulher se levanta e abraça ela e faz a maior confusão dentro da cabine de passe. E aí, muito obrigado, não sei o que e tal. Já desequilibra. E começa a plantar o que isso? Ciúme, inveja e aumentando a sensação de vaidade da Maria. E isso foi acontecendo dia após dia, a ponto de que as pessoas estavam batalhando para sentar na cadeira dela. Desarmonizou toda a assistência espiritual por causa das brechas dos encarnados. A ponto de que ela queria fazer uma implementação, queria fazer novidades. Modernização na doutrina espírita, modernização no centro espírita que ela frequentava. E as pessoas sérias que estavam à frente, não. Não é por aí. Mas sempre com muita amorosidade. Até que ela, porque o espírito se aproximou dela e disse, olha, eu sou o espírito, as pessoas vão dizer que não querem fazer o que tu quer, mas tu que é a poderosa, rapaz, tu que está próxima da gente, tu que vai fazer o centro crescer, tu que vai fazer cura. E ela se deixou seduzir. Lembre, se deixou seduzir. E aí ela disse, eu vou sair desse centro porque esse centro não me merece. E foi fazer suas práticas em outro lugar. Isso não é incomum acontecer, tá? E eu estou falando aqui do passe, mas em qualquer coisa. Em qualquer local de trabalho. Porque nós abrimos brecha. E qual é a maneira de fechar essa brecha? Aprendendo a ser. O despertar do ser. Que ele vem despertando a partir de todo aquele processo que a gente vem conversando. E o aprender a ser, a valorizar-se, a cuidar de si, a crescer, a ser amoroso consigo mesmo e com o outro, vira lógico e intuitivo eu fazer bem para o outro quando eu percebo que o bem que eu faço para mim me faz bem. Você não tem que esperar ninguém para ser feliz. Você tem que ser feliz independente dos outros. Você tem que ter saúde, não porque alguém quer que você tenha, porque faz sentido para você ter. Você tem que ter uma alimentação saudável que vai levar você à saúde, não porque estão botando na televisão que você tem que cortar isso e aquilo para não ter o corpo inflamado. Mas é ter uma alimentação saudável porque faz bem para você. Porque ele dá força, ele dá energia para você trabalhar, para você crescer, para você ajudar, para você se ajudar. Quem aqui gosta de sentir dor? Acho que ninguém, né? Alguém gosta? É a dor! Alguém? Levanta a mão. Pois é, a dor vai seguir a gente enquanto a gente estiver teimando. É simples assim. Nos vários aspectos. Porque a dor faz a gente voltar para o caminho. Alguma coisa está errada quando você sente dor. Alguma coisa está errada. É um alerta. Fisiologicamente falando, é assim mesmo. A dor mostra ou uma lesão ou uma potencial lesão no seu organismo. E hoje em dia, inclusive, é falado de vários tipos de dor. Dentro do aspecto da chamada dor total. Dor emocional, dor mental, dor social, dor física. E isso, nessa evolução, desse crescimento, desse conhecimento, dessa prática, a humanidade vai aos poucos se libertando. Nós vamos nos libertando desses grilhões que nos prendem há tanto tempo que, de novo, fomos nós que construímos. Ou alguém construiu e a gente topou. Vem cá, meu comparsa, te amo. Não dá. Estamos num momento que a humanidade ainda
não é adulta. Mas o momento que a gente está, a maioria de nós já tem condições de fazer melhores escolhas. Isso é fato. Os espíritos dizem isso. E estão encarnando cada vez mais espíritos superiores para nos ajudar. Manuel Filomeno fala isso nas suas obras, Manuel Filomeno de Miranda. Desde a obra Transição Planetária, né? Ele vem trazendo que espíritos de outras galáxias, inclusive, têm encarnado aqui na Terra para nos ajudar nesse processo da saúde, nesse processo da filosofia, nesse processo da ciência, nesse processo da educação. Nunca se estudou tanto sobre espiritualidade. Nunca. Eu fui fazer uma pesquisa porque, assim, a gente tem uma linha de pesquisa relacionada a isso. E aí eu fui fazer uma pesquisa de quantas obras tem numa base científica chamada PubMed, que é uma base de artigos, né, que são publicados. Só tinha 107 mil sobre espiritualidade. Só. Alguém aqui consegue ler 107 mil obras? E dessas, muitas delas mostrando como a espiritualidade influencia a sua felicidade, sua qualidade de vida, suas relações, sua saúde. E mostrava a importância, tem um estudo que saiu recentemente sobre florescimento humano, que é aquela coisa que eu falei anteriormente, que mostra que quais são os fatores mais associados a um melhor florescimento? O que a doutrina fala. Eu fiquei besta quando eu li. E o que é que a doutrina fala? Família, lá saiu. Relacionamento com pai e mãe. E aí não foi só a mãe, viu, gente? O trabalho traz pai e mãe. Bom relacionamento com pai e mãe. Renda. É importante ter uma boa renda. Porque se você estiver com fome, é difícil você florescer e desenvolver suas coisas. Educação. A pedagogia está aumentando, está melhorando. Inclusive, aí eu já posso acrescentar, aí é da minha cabeça, tá? A pedagogia espírita, dentro da evangelização. Estão trazendo seus filhos e suas filhas para a evangelização? Ó, a Sônia já olhou, que eu vi, olhou para todo mundo aí. É fundamental, é importante, porque a criança está no momento de desenvolvimento do sistema nervoso, do cérebro, que é mais maleável para os conhecimentos novos. Então, se eu tenho influências positivas naquelas primeiras infâncias, e o estudo traz inclusive isso. Ele diz que jovens que frequentam o templo, ele não fala de casa espírita, mas o templo, eles têm 3 vezes mais chance de florescer do que aqueles que não fazem isso na adolescência. E aí o cérebro explode, né, vendo um negócio desse. A doutrina espírita fala isso há quanto tempo? E os estudos agora trazendo exatamente o que é dito. E aí a ciência tradicional começa a se curvar frente a essas evidências e dizer, realmente, tem algo aí que a gente precisa ver. Então, crescer, gente. Crescer pode até doer. Mas é tão bonzinho. Temos que aproveitar exatamente as pequenas vitórias que a gente tem no dia. E agradecer por ter acordado respirando, por ter comido em casa, por ter conseguido ver a Algefa. Deixar de lado tanto rancor, tanta raiva, tanta tristeza. E se ligar na semente pura e simples do Evangelho. Que vem nos estimular a esse florescimento que nós estamos desenvolvendo, querendo ou não. Mas que agora temos capacidade de escolher como eu quero florescer. Fica essa dica aí para a gente pensar. Espero que todos vão para casa com muita saúde e paz.